Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estava vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo? Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e o comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações começarão por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, diante desse evangelho de hoje, que o Senhor nos traz, nos deixa muito claro que até os próprios discípulos que conviveram, que viveram, que viram os milagres de Jesus, que viram tudo o que ele fez, mesmo diante da sua morte, eles não acreditaram na sua ressurreição. E levando para nós, muitas vezes, nós cristãos, católicos que vivemos na nossa caminhada, muitas vezes também não acreditamos nas coisas de Deus. Muitas vezes deixamos as coisas de Deus de lado. Muitas vezes vivemos só momentos. Muitas vezes deixamos de viver o próprio Evangelho e nos esquecemos dos próprios mandamentos que o Senhor nos deu. Então, que esse Evangelho de hoje possa cada dia nos trazer uma reflexão. Sempre no final de cada Evangelho ele nos diz que é palavra de salvação. Então a palavra de Deus é palavra de conversão, é palavra que cada dia nos convida a viver uma Páscoa, que cada dia nos convida a sermos novos cristãos, novas pessoas, novas criaturas, que nós possamos mudar nossos hábitos, nossos pensamentos diante de tudo que nos aparece, e que nós possamos focar principalmente em Cristo Jesus, aquele Cristo que foi crucificado, que ressuscitou no terceiro dia. Que diante das nossas falhas, diante de tudo, nós possamos vivermos uma nova criatura, vivermos o Evangelho verdadeiro de Cristo, vivermos sempre vendo Cristo em nosso irmão, que é aí onde muda a vida de cada um, é onde passamos a viver o verdadeiro Evangelho, quando nós vemos o Cristo no nosso irmão, que nós tira a nossa maldade, nossos maus pensamentos. É fácil? Não, mas para isso o Evangelho, a palavra de Deus nos ensina.
E para que isso aconteça, depende somente de nós. Bem, finalizando aqui no final, quando eles dizem: vós sereis testemunho de tudo isso, ou seja, da palavra de Deus. Então aqui esse evangelho nos convida a trazermos e vivermos o testemunho que o Senhor viveu por nós, que nós possamos viver cada dia mais em Cristo e com Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.